Tudo bom, gente? Estamos aqui na sequência do capítulo 7, que é Oriente Médio. O Oriente Médio, ele é um capítulo gigante, gigante, porque por mais que você fale, sempre tem uma novidade, certo? Nós falamos sobre como é que era relevo, né? Falamos sobre o processo de colonização deles, né? Como é que foi feito, após a Primeira Guerra Mundial, a questão de estados e territórios, certo? Só que são polêmicas que elas não terminam, porque sempre vem à tona alguma coisa. Eu estava batendo na mesma tecla com vocês sobre o conceito de Estado e território. Estado e território, para o povo do Oriente Médio, ele quase que não existe. Por quê? Quando foi as nações que vencedoras da Primeira Guerra Mundial determinaram qual seria o território de cada país daquele, eles não levaram em conta a sua localização. Ah, o povo pertence a esse território aqui. Se eles tivessem feito tivessem, tanto a França como a Inglaterra tivessem tido essa preocupação de assentar cada povo no seu território de origem milenar, vamos colocar assim, não teriam tanta rivalidade como tem até hoje, certo? Eles simplesmente demarcaram uma região, certo? Eles demarcaram uma região e fizeram dali os países. Então teve clãs, né? Teve clãs, como eu falei com vocês, eu dei o exemplo para vocês nas aulas, que saiu do quando foi criado, virou monarquia ou república, as famílias dominantes, como no caso da Arábia Saudita, no Iêmen, no próprio Kuwait, onde famílias detinham o poder. Tá? Eles são países altamente ricos? São. Principalmente a Arábia Saudita, os Iêmen, né? o Oman, o Irã, certo? O próprio Iraque, ricos, porém na mão de poucos. Não existe na divisão nacional de renda, não tem, certo? Na Arábia Saudita mesmo, está na mão de uma família, no Kuwait está na mão da família. Os Emirados Árabes são diversas famílias que formaram um país, certo? Em Oman, mesma coisa, certo? A gente não existe, o país é muito rico por causa da exportação de petróleo, mas não é repassado para a população. E eles têm uma pedra de encalço que é chamada como Israel. Eles não querem Israel na região. Tanto que quando Israel virou país, em 1948, reconhecida pela ONU, eles fizeram uma guerra logo em seguida para exterminar o povo de Israel. Né? Aí eu volto a falar que eu sempre bati na mesma tecla sobre Estado e território. A questão da Palestina dentro do território israelense, que se tivesse feito na época, demarcado o território palestino e o território israelense, não tinha esse problema. Igual eu citei historicamente o que aconteceu, né? Onde Israel precisava, você formar um Estado, você tem que ter população. O que Israel fez? Israel chamou todo judeu que estava espalhado pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial para formar o Estado de Israel. Então veio judeu europeu, que era perseguido na época da guerra, judeu americano, judeu africano, certo? Judeu também asiático, que estava espalhado na Ásia, e juntaram tudo em Israel para ter população, ter volume de gente, ter população, aonde eles
já tinha o território, né, que foi demarcado pela ONU, e tinha o Estado. Eles precisavam de ter população. Aí a Liga Árabe, logo em seguida, fizeram aquela guerra de árabe contra judeu para exterminar o povo judeu da face da terra. Né? Um outro genocídio da população. Só que o Estado de Israel suportou e conseguiu vencer essa guerra contra os árabes e diversos outros conflitos, como o livro de vocês falam, diversos outros conflitos nesse processo de formação territorial. E os judeus, quando eles vinham de onde no caso americano, o judeu que saiu também da África, eles vinham com recursos. E nisso eles passaram a comprar os terrenos, os lotes, na mão dos palestinos. O palestino viu dinheiro na mão, geralmente naquela época, ou era em ouro, ou era o próprio dólar, né? E comprando o terreno. Depois de muito tempo que eles venderam todo esse terreno para os israelenses, eles falaram que queriam reivindicar a terra palestina. Só que Israel não tomou a força. Não tomou a força. A princípio, nos anos 50, meados dos anos 60, eles compraram o terreno na mão dos palestinos. Foi vendido, reconhecido em cartório e tudo, não foi passado. Todas aquelas faixas de terra foi comprada pelos judeus, certo? E agora está fragmentado o povo palestino dentro do Estado de Israel. Como é que você pode formar um Estado onde você tem uma porção de terra no sul, uma porção de terra no norte e alguns gatos, vamos colocar assim, gatos pingados no oeste? Não tem como você formar. Para você formar, como eu falei com vocês, para você formar um território, um Estado, você tem que ter um território compacto. Essa é a formação do Estado. O nosso Brasil. Nós temos as nossas fronteiras com todos esses países, excetuando o Equador e o Chile. O resto, todos os países da América do Sul têm fronteira com o Brasil, reconhecida como ali é o Brasil, dali para frente é o país que faz fronteira com você. Né? Então nós temos fronteira com o Uruguai, nós temos fronteira com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile, com o Peru, com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela, com as Guianas, certo? E reconhecida. Então nós somos uma nação, nós temos um território reconhecido e o povo que habita aquilo ali. A causa dos palestinos, não. Eles são fragmentados, tem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. E como é que você forma, como é que você consegue formar um território onde ele está todo fragmentado? É muito difícil fazer isso. Tanto que a causa do livro de vocês fala o processo do Estado palestino. É bem complexo. Porém, não só esse é um dos problemas do Oriente Médio. Eles têm os judeus, né, os israelenses, como pedra de tropeço, certo? E as rivalidades entre eles mesmos. Essa rivalidade já causou diversas guerras no século após os anos 60 para cá. Tá? Bom, então, continuando o nosso Oriente Médio, nós falamos sobre a causa dos israelenses e a causa dos palestinos. Porém, nós temos diversos conflitos levando a diversas guerras na região. Nós tivemos guerra contra Israel e o Egito. Nós tivemos guerras entre Irã e Iraque, por causa de fronteira. Nós tivemos guerra Iraque e Kuwait, certo? Nós tivemos guerras Iraque e o povo curdo, que o Saddam Hussein queria exterminar
esse povo, né? Exterminar vamos colocar assim, uma nação, porque nós vimos que o Kurdistão não foi reconhecido, que podia ter sido reconhecido também lá quando foi demarcado todos os territórios do Oriente Médio. A Inglaterra e a França não fizeram, tá? Não fizeram isso porque tinha a força e o poder de fazer e não quiseram fazer, a palavra certa é essa, não quiseram reconhecer o povo curdo como nação. E, desculpa gente, recentemente o Afeganistão, né? Afeganistão contra a União Soviética, Afeganistão agora contra os americanos, Talibã e Companhia Limitada, o caso da Síria, que é uma revolta interna, onde tem um governo ditatorial do Salah Assad, né, um governo ditatorial, e onde o povo não está satisfeito, não tem aquela guerra lá que já vem de bastante tempo, tem muitos anos, já tem essa guerra lá, uns 5 anos mais ou menos. Então, ali sempre teve esse processo, porque na época que podia ter resolvido o problema todinho da região, quem podia resolver não teve o interesse, no caso a Inglaterra e a França, de resolver o problema dali. Porque se eles tivessem reconhecido, como eu falei com vocês, os territórios originais, historicamente, jamais tinham tido esse problema. Tá? Se eles tivessem reconhecido, naquela época, dos anos 20, reconhecido o povo curdo, a leste da Turquia, a norte e noroeste do Irã e do Iraque, o leste da Síria, posto como um país, eles não podiam falar nada, porque estava formando os países, certo? Então, tinham como resolver esse problema e não resolveram. Teve uma colega de vocês que me fez uma pergunta, se hoje tem condições de responder, de resolver esse problema. Hoje é mais impossível ainda. Por quê? No decorrer da sua história, todos os países, lá foi encontrado petróleo. Lá tem as nascentes dos rios, que a água na região é quase igual ao petróleo, eficiente, sobrevivência, certo? Então, vamos chegar lá, os curdos mesmo. No mapa que eu passei para vocês, que eu mostrei para vocês, até tem uma atividade que nós estamos corrigindo no livro de vocês, e a atividade paralela que eu passei para vocês, está falando sobre o território curdo. O território curdo ele encontra na nascente do rio Tigre e Eufrates, na Turquia. Uma parte do Iraque e uma parte do Irã, que esse povo é rico em petróleo, certo? A parte aonde se encontra a Síria, que tem o povo curdo, tem gás natural. Vocês acham, hoje, na atual conjuntura, esses países, Turquia, Irã, Iraque e Síria, vão ceder parte dos seus territórios, rico nessas coisas, o povo curdo? Eu acho muito difícil. Aí fala, professor, mas como é que eles fizeram isso no século passado, na década de 20? Teve uma guerra. E nesta guerra, o país que dominava, no caso a Turquia, o Império Turco-Otomano, ele era aliado da Alemanha, certo? E no instante que a Alemanha perdeu a guerra, todo mundo, os aliados dele, também perderam. Então todo mundo tinha que pagar indenizações para os países vencedores, certo? Os países vencedores. Então, o que aconteceu? Hoje, só se houver novamente uma guerra mundial, de proporções tipo Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? Para
quando acabar, os vencedores, e se esses países participarem da guerra, perderem para construir território curdo. Isso é muito improvável, porque eu acho que nunca mais vai ter uma guerra nessa magnitude que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, gente, esse processo do Oriente Médio, nós temos que ir seguindo passo a passo, fazendo as atividades, lendo o livro, porque daqui para frente nós vamos entrar nos países. Começa com o Iraque, né, Síria, o Irã, o Afeganistão, cada um, o Líbano, né, nós já vimos no começo do capítulo sobre Jerusalém, certo? Então, cada país tem uma história, uma particularidade. Todos eles têm uma particularidade. Todos. O Iraque invadiu o Kuwait para pegar as reservas de petróleo do Kuwait para anexar ao seu país, alegando que queria ter um acesso maior no Golfo Pérsico. Não, ele queria ter hegemonia petrolífera. Só que no instante que você compra petróleo, você não é igual a gente vai na feira e compra, me dá aí. Não, não. São contratos de muitos e muitos anos de fornecimento de petróleo. Não é simplesmente chegar e falar. São contratos que levam a isso. O Brasil tem contrato com os países do Oriente Médio de fornecimento de petróleo. Contratos que foram firmados 3, 4, até 5 décadas atrás. Certo? Nesse processo. Contrato firmado na década de 70, de 80, e sempre vai sendo renovado de fornecimento de petróleo. E isso é o mundo inteiro. É assim que funciona. Certo? Não é simplesmente chegar, não, a partir de hoje não quer comprar sua mão mais, não, compra a mão de outro. Não. Quando eles criaram a OPEP, eles fizeram uma tal maneira que o preço é igual. O que a Arábia Saudita vende, o Kuwait vende, o Iraque vende, o Irã vende, todos os fornecedores de petróleo do mundo vendem petróleo valor igual. Por quê? Para evitar de comprar um, comprar na mão de outro. Não, tudo é a mesma coisa. Então eles fizeram esse acordo quando eles criaram a OPEP, Organizações dos Países Produtores de Petróleo. Certo? Então, esse processo, a gente vai levando, porque são países de cada um tem a sua complexibilidade e a sua história. Tá joia, gente?